Amados irmãos, bom dia. Hoje é dia 25 de novembro do ano da graça de 2021. E ao finalizar estas reflexões sobre Hebreus e também agora, até pela época que vamos viver, vamos fazer um pequeno interregno na, na continuidade da reflexão neste texto. Este próximo domingo, querendo o Senhor, estaremos a falar sobre família. A missionária Arlete Castro irá ministrar a palavra e vamos nos focar nesse assunto. Mas eu gostaria, ao terminar, hoje e amanhã, ao refletir sobre este texto, de olhar para os últimos dois versículos do capítulo 9, e que diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. E hoje, amados, eu queria muito olhar para estes versículos através da reflexão, do estudo que ontem tivemos na nossa escola bíblica dominical, aqui no culto à noite. O texto que nós temos estado a estudar é Colossenses, como sabem, e de facto a palavra de Deus é única, está unida, ela faz todo o sentido na sua totalidade. Perdão. E de facto, quando nós olhamos para estes versículos e percebemos que tudo aquilo que está-nos a ser dito sobre o que é a nossa experiência de relacionamento com Deus, a nossa realidade através do tabernáculo, através do Santo dos Santos, através do nosso sumo sacerdote, tem que ter necessariamente uma expressão prática. Esta ideia de que a nossa vida aqui tem um percurso até à nossa morte, como diz o versículo 27, a nossa existência vai passar sempre por um momento de avaliação, de juízo perante Deus, e também esta ideia que está aqui presente no versículo 28, de que nós aguardamos a vinda de Cristo, aquele que é o nosso sumo sacerdote. Nesse período, enquanto aguardamos, enquanto vivemos sabendo que um dia vamos morrer desta vida e que iremos dar contas, iremos prestar contas perante Deus, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, nesta parte que nós estudamos, é muito, muito explícito naquilo que tem de ser a nossa realidade diária. E vejam, sempre que nós estamos a olhar para este texto de Hebreus, nós estamos a ser incluídos como corpo, estamos a ser incluídos como aqueles que estão no processo de relacionamento com Deus, que se relacionam com Deus através de Cristo. O sangue de Cristo tem, por essa via, um efeito perdoador, purificador. Para esses que têm essa experiência, que no texto do apóstolo Paulo, paralelamente, nos é referido e registado como aqueles que ressuscitaram com Cristo, aqueles que morreram, no capítulo 2, versículo 20, estas perguntas: se morrestes com Cristo, no capítulo 3, versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se estamos nesta condição, se estamos a aguardar a vinda de Cristo, se estamos também a viver esta vida até que a nossa morte venha e depois tenhamos o momento de prestar contas perante Deus, então há coisas que têm que acontecer. E o ponto de partida daquilo que tem que acontecer, e que o capítulo 3 de Colossenses é realmente explícito naquilo que não pode acontecer, ou seja, as coisas para as quais nós morremos. E Paulo vem fazer uma lista daquelas marcas da nossa velha natureza que estão num processo de serem mortos, porque não acontece no momento, e por isso Paulo vem no versículo 5 dizer: fazei, pois, morrer a vossa velha natureza, e depois identifica uma lista daquilo que já não pode acontecer, porque já não é parte da nossa nova natureza, que infelizmente ainda pontualmente se manifesta e que tem que morrer, e depois a partir do versículo 12 vem listar as coisas que de facto agora têm que acontecer, porque somos uma nova vida em Cristo. Mas há um ponto de partida, e eu queria muito deixar esta reflexão connosco. O ponto de partida
é que se nós, de facto, ressuscitamos com Cristo, se morremos, se a nossa velha natureza morreu, se temos uma nova vida em Cristo, então o versículo 21 do capítulo 3 diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. E ontem refletíamos sobre esta expressão e eu queria muito trazê-la novamente ao nosso coração e colocá-la como um desafio. E não sou eu que estou a colocar, é Deus através do apóstolo Paulo. Buscar constantemente as coisas lá do alto. Ter a nossa mente e o nosso coração constantemente voltado para as coisas lá do alto. Amados, isto acontece enquanto estamos cá, enquanto estamos ainda aqui nesta terra. Trazer novamente à nossa mente as palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus orou ao Pai para que nos livrasse do mal. Não que nos tirasse agora deste mundo, mas referindo que nós estamos neste mundo ao qual já não pertencemos. Enquanto estamos neste mundo ao qual já não pertencemos e caminhamos diariamente neste processo de santificação em que a nossa velha natureza, as marcas dela vão morrendo e as evidências da nova natureza se vão evidenciando, o processo, o ponto de partida, e que é uma decisão radical da nossa vida, tem que ser pensar constantemente nas coisas lá do alto. E ontem partilhávamos isso e o desafio era, ok, como é que vamos fazer isto? Se todos os dias e constantemente nós estamos a lidar com as coisas cá de baixo. Amados, o desafio é exatamente esse. É lidando com as coisas cá de baixo. Neste mundo no qual nós ainda estamos, ter em todos os momentos, em todas as nossas circunstâncias, a nossa mente, o nosso coração voltado lá para o alto. Isto é um exercício que nós temos que decidir fazer, mais do que um exercício, é uma prática que nós temos que assumir fazer enquanto lidamos com coisas vulgares da nossa vida, mas olhar para elas, vivê-las sempre com a nossa mente voltada lá para o alto. Até porque esse é o ponto de partida para que as velhas marcas morram, ou seja, nós não caiamos mais no erro de viver e dar espaço às velhas marcas da nossa velha natureza e as marcas da nova natureza se evidenciem. Este é o ponto de partida. Não vai acontecer nada se nós de facto não o fizermos, se nós não decidirmos que em cada circunstância, hoje, ao irmos para o trabalho, há um problema, há uma circunstância, há uma doença grave que vem à nossa vida, há um desemprego, há qualquer coisa. Há hoje também, recuperando aqui um aspecto da cultura norte-americana que eu creio que nós deveríamos, há muitas que não devemos incorporar, mas esta devemos incorporar, que é o Dia da Ação de Graças. Quando agradecemos as coisas a Deus, ou quando somos gratos, ter a nossa mente e o nosso pensamento, o nosso coração voltado para as coisas lá do alto. Ou seja, cada momento, cada circunstância desta vida, vivê-las é de facto, mas vivê-las sempre olhando para elas com o nosso pensamento voltado para o alto. Amados, este ponto de partida é determinante. É determinante. Eu, ontem, enquanto refletíamos sobre isto, estávamos também a entender e a perceber que nada vai acontecer se nós não decidirmos viver a nossa vida. Nós que já ressuscitamos com Cristo, aqueles que já sepultaram a sua velha natureza juntamente com Cristo, se não decidirmos voltar a nossa mente, buscar as coisas lá do alto. Jesus disse isso, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto nos será acrescentado. Isto é absolutamente determinante, amados. Até porque, deixem-me só duas notas finais. Amados, o versículo 6 é muito duro, claro, e não nos pode facilitar as coisas. Versículo 6. Por estas coisas, e ele está a falar sobre as marcas da velha natureza, por estas coisas vem a ira de Deus. Deus tem um sentimento e uma reação de ira quando nós desobedecemos e quando nós evidenciamos marcas da velha natureza. Por outro lado, o texto no versículo 17 do capítulo 3 tem uma outra marca que termino com esta palavra. Em tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que tudo na nossa vida, tudo seja vivido de forma a que, tendo nossa mente, o nosso coração voltado para o alto, seja uma ação de graças em tudo. Creio que vale a pena pensarmos sobre isto, enquanto aguardamos
que o Senhor volte, que o Senhor Jesus volte ou que Ele nos chame à sua presença. Vamos ser felizes, gratos e celebrar esta vida juntamente com Cristo. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.